Hoje é terça-feira, dia 30 de setembro do ano do Senhor de 2025. Nós estamos na 26ª semana do Tempo Comum. Hoje nós celebramos a memória de São Jerônimo, patrono, ele que é doutor da Igreja, patrono dos que se esforçam por interpretar corretamente a Sagrada Escritura. O trecho de hoje é de Lucas, capítulo 9, versículos 51 a 56. Estava chegando o tempo de Jesus ser levado para o céu. Então, ele tomou a firme decisão de partir para Jerusalém e enviou mensageiros à sua frente. Estes puseram-se a caminho e entraram num povoado de samaritanos para preparar hospedagem para Jesus. Mas os samaritanos não o receberam, pois Jesus dava a impressão de que ia a Jerusalém. Vendo isso, os discípulos Tiago e João disseram: Senhor, queres que mandemos descer fogo do céu para destruí-los? Jesus, porém, voltou-se e repreendeu-os, e partiram para outro povoado. O versículo 51 do capítulo 9 é um versículo-chave, muito importante, pois com ele é inaugurada a parte central do Evangelho segundo São Lucas, denominada Subida de Jesus para Jerusalém. Essa subida para Jerusalém, inaugurada solenemente com o versículo 51, como eu disse, pode ser caracterizada toda essa subida como lições que Jesus dá aos seus discípulos enquanto caminha para a sua analempsis, para a sua ascensão. No início do texto, o evangelista utiliza o substantivo, como eu acabo de citar em grego, analempsis, que é um rapax legominum, quer dizer, um substantivo que só aparece aqui, em todo o Novo Testamento, e que significa ascensão. Outras passagens do Novo Testamento que fazem menção a esse fato utilizam o verbo analambano, na sua forma passiva, que nós traduzimos por foi elevado. Um comentarista de Lucas, François Bovon, considera que o substantivo analempsis tem um significado mais amplo que a ascensão propriamente dita e se refere à paixão, morte e ressurreição de Jesus. Cito François Bovon: Lucas recorre a um vocábulo raro, abstrato e ambíguo, analempsis, que não designa somente a elevação final, a ascensão, mas também a paixão de Jesus e talvez a longa subida para Jerusalém. Até aqui a citação de François Bovon. O versículo 51, como eu disse acima, é um versículo importante, pois ele indica um momento chave do terceiro evangelho, uma vez que ele dá o sentido desta última subida de Jesus para Jerusalém. Jesus sobe pela última vez à Cidade Santa para julgá-la. Por essa razão, é preciso manter a tradução literal do texto para que ele evoque os textos do Antigo Testamento. A tradução literal deste versículo 51 é: Jesus endureceu a sua face para caminhar para Jerusalém. No Novo Testamento, essa expressão é própria a Lucas, mas no Antigo Testamento nós a encontramos em vários textos. E nas passagens do Antigo Testamento, a expressão endurecer a face
tem um sentido de julgamento. Endurece a face para julgar. Muito provavelmente é do texto grego do profeta Ezequiel que Lucas tira a expressão do versículo 51. Em Ezequiel 21, versículos 2 a 7, a expressão se refere a Jerusalém, como no texto de Lucas. Assim como Ezequiel sofreu e disse uma palavra de julgamento contra Jerusalém e seus santuários, do mesmo modo, Jesus sobe a Jerusalém para julgá-la. Ao se aproximar da cidade, vendo-a de longe, Jesus chorou sobre ela e disse: "Ah, se neste dia também tu reconhecesses aquele que conduz à paz." O caminho de Jesus é, ao mesmo tempo, o caminho pelo qual a salvação de Deus se aproxima da humanidade e o caminho através do qual nós somos conduzidos ao Pai. Esse caminho é feito de sucesso, oposição e rejeição. No início dessa subida, há a rejeição de Jesus por parte dos samaritanos. No versículo 53, nós podemos ler: os samaritanos não o receberam, pois dava a impressão que ia a Jerusalém. Havia dois outros caminhos para subir a Jerusalém, sem passar pela Samaria: pelo leste, ao longo do rio Jordão, via Jericó, ou pelo oeste, a via do mar. Os peregrinos que desejavam um caminho mais curto, passando pela Samaria, se expunham a rejeições e a perigos reais. Foi a escolha de Jesus passar pela Samaria. Vale ter presente aqui também o dito no início do Evangelho, depois do discurso programático na sinagoga de Nazaré, em que os presentes na sinagoga queriam precipitar Jesus morro abaixo. Diz o evangelista: ele, porém, passando pelo meio deles, prosseguia o seu caminho. No entanto, na oposição ou rejeição, o espírito de vingança não pode entrar e dominar o coração do discípulo. Tiago e João queriam, numa atitude extrema e em contradição com o Espírito de Cristo, exterminar aquela população que havia rejeitado o Senhor. O desejo dos dois discípulos não tem absolutamente o aval de Jesus. Essa atitude de Jesus significa que Jesus não fecha para os samaritanos as portas da salvação, da qual ele é o portador. Jesus não os exclui da graça da salvação. Mais tarde, como nós poderemos ver nos Atos dos Apóstolos, os mesmos samaritanos acolherão o dom da salvação revelado em Jesus Cristo. O julgamento do Senhor é graça e perdão, e leva sempre em conta a liberdade e a ignorância, ainda que provisória, das pessoas. Do alto do madeiro da cruz, o Senhor suplica a Deus: Pai, perdoai-lhes, porque não sabem o que fazem. A atitude de Jesus exclui sempre a condenação, que fecha a porta para a conversão e a reconciliação. Jesus nunca tem nenhum rótulo, nenhum juízo severo sobre as pessoas. Ele mantém sempre a porta da salvação aberta a todos. Deus abençoe a todos e até amanhã, se Deus quiser.